Igreja, a palavra de Deus diz que se nós quisermos alcançar alguma coisa pela fé diante desse Deus, nós temos que, antes de tudo, ter perseverança naquilo que nós buscamos. Por que Abraão é considerado pai da fé? Porque Abraão, pessoal, ele não duvidou. Abraão não se intimidou no momento que Deus chama ele e leva ele em direção a uma terra prometida que ele não conhecia. Na maioria das vezes, as pessoas têm perdido a sua fé por falta de confiança. A falta de confiança mostra que a maioria dos cristãos não tem a fé de Abraão, a fé que vence a dúvida, a fé que vence o medo, a fé que vence a insegurança, a fé que não leva a pessoa a se cansar, desanimar, a fé que nos leva a ser vencedor, é aquela fé que nos levanta nos momentos difíceis da vida, que não nos intimida. Observa Abraão sendo chamado por Deus, ouvindo simplesmente a voz de um Deus que ele acreditava ser o Criador de todas as coisas, e ele tendo que tomar a decisão de ir em direção a uma terra desconhecida, porque simplesmente ele acreditou no poder desse Deus. Ele acreditou que esse Deus podia fazer maravilhas na vida dele. Muitos homens e mulheres que têm perdido a fé, que têm abandonado sua caminhada com Deus, é porque não construíram dentro de si a fé de Abraão. Não tem no coração a fé daquele que é considerado pai da fé. Por isso, igreja, é importante vocês entenderem que viver pela fé e alcançar os objetivos pela fé diante desse Deus, tem que pensar como Abraão pensou. Não se intimidar diante das lutas, não ter medo quando os problemas se levantam, não se enfraquecer na fé porque algo deu errado, porque aquilo que você queria alcançar ainda não alcançou, porque a fé é a certeza das coisas que se espera. A fé não é a certeza daquilo que eu já recebi, não. A fé é a certeza daquilo que eu espero, é a convicção daquilo que eu não vejo. Por isso Abraão foi considerado pai da fé, porque Abraão não teve medo quando Deus pede o seu filho. Abraão não duvidou quando estava no meio do deserto, quando ainda não tinha recebido a promessa. Ele não teve medo quando Deus diz para ele: toma o teu filho, o teu único filho, e sacrifica. Gênesis capítulo 22 e versículo 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhes disse: Abraão. Este lhes respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado os seus jumentos, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhes havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com os jumentos, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós.
Está vendo por que Abraão é considerado o pai da fé? Deus, ele pede o filho de Abraão, e Abraão, ele não se limita em ir fazer o que Deus, ele pediu. Abraão não se intimidou, ele não questionou o plano de Deus, na hora que Deus pede o filho dele, na hora que Deus diz: Abraão, vai e sacrifica o teu filho. Abraão não questionou, Abraão não murmurou, Abraão não disse: mas Deus, o Senhor me deu e agora o Senhor está tomando, porque Abraão sabia que o Deus que deu para ele um Isaque, podia dar muitos Isaque. Abraão sabia que o Deus que deu um filho para ele, podia dar muitos filhos para ele. Então é importante nós entender qual é a fé que vence o mundo, que vence as lutas, que vence as batalhas que se levantam. Estamos aí, pessoal, chegando a mais um final de ano, e muitos homens, muitas mulheres até agora, não alcançaram os objetivos que tinham para esse ano. Mas isto não é motivo para perdermos a fé, do contrário, é motivo para nós acreditar mais que esse Deus pode trazer a resposta que nós precisamos. A fé, ela não se intimida diante do tamanho da luta. A fé não produz uma dúvida ou uma insegurança porque eu não recebi aquilo que eu estaria buscando. Veja que Abraão não se intimidou quando Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele pega tudo e vai de encontro àquele lugar. Abraão não duvidou, não teve medo quando Deus diz para ele: olha, eu quero o teu filho. Agora tu tem esse filho, eu quero ele. Aquele que tu ama, tu vai sacrificar ele. Está vendo o que representa a fé de Abraão? A confiança no seu Deus. Muitos homens, muitas mulheres diz que tem fé, mas não mostram a sua fé com a sua confiança, com a sua perseverança. Diz que tem fé agora e amanhã está duvidando. Diz que tem fé hoje, mas amanhã tem medo do que a vida impõe. Pessoas que não vão ver a glória de Deus porque estão sempre duvidando do poder de Deus, duvidando da sua capacidade, duvidando dos seus projetos, tendo medo de tomar decisões. Deus mostra para a pessoa na sua palavra que Ele é com a pessoa, e a pessoa está sempre duvidando, está sempre com medo, sempre temendo o que vai acontecer amanhã. Você tem que entender uma coisa: os heróis da fé, todos tiveram que confiar na palavra de Deus, da mesma maneira que Abraão confiou. Pastor, eu preciso receber na minha vida um milagre de uma cura. Eu preciso receber na minha vida a transformação da minha família. Eu preciso que Deus venha realizar um milagre de uma porta de emprego, que Ele venha realizar um milagre do crescimento de uma empresa. Como você vai vencer esta batalha? Quando você confia na palavra de Deus e vai em frente sem ter medo de ser feliz, sem medo de que um dia o teu sucesso vai chegar. Pessoas que não duvidam, que não se intimidam diante das lutas, que não olham para o problema, porque eles estão sempre olhando para a solução. E a solução para aqueles que têm a fé de Abraão é ter certeza que o Senhor Jesus vai trazer a resposta para a tua vida que tanto você precisa. Então, igreja, para nós um dia obtermos as promessas
de Deus na nossa vida, não podemos se intimidar, não podemos duvidar, porque algo que nós buscávamos deu errado, porque algo que você queria não aconteceu do jeitinho que você queria. Não esqueça que em toda caminhada com Deus existe o teu tempo, mas existe o tempo de Deus. Não esqueça o que a palavra de Deus ela diz, que o nosso coração faz plano, mas a resposta certa em tua vida vem do Senhor. Muitas das vezes fazemos um plano que aos nossos olhos é perfeito, que aos nossos olhos a resposta vai vir no máximo amanhã, mas Deus, Ele quer entregar do jeito dele. Ele quer saber se você tem coragem de enfrentar os desertos da vida. Ele quer saber, mãe, se você tem coragem de viver se humilhando, buscando misericórdia por aquele filho. Ele quer saber, mulher, se você tem coragem de enfrentar essa luta para ir de encontro àquele sucesso, aquela porta de emprego que você busca. Ele quer saber se você é capaz de vencer os desertos da vida e permanecer com Ele, porque foi nos desertos que a maioria abandonou. Foi no deserto que o povo de Israel murmurou contra o seu Deus. Foi no deserto que os homens que perderam a fé se perderam pelo meio do deserto. Por isso, eu digo para vocês nessa manhã, se você deseja encontrar e alcançar as maravilhas de Deus na tua vida, não temas, não te espanta, não duvide do poder desse Deus, porque Ele tem poder para transformar a tua história. Basta você crer em nome do Senhor Jesus Cristo. Não dá para a gente ficar aqui esperando simplesmente as promessas de Deus, tendo medo de fazer aquilo que Ele manda. Se Ele diz, vai, meu irmão, não tenha medo, vai. Se Ele diz, faz, não tenha medo, faça. Não duvide porque Ele te pediu algo, porque o nosso problema tem sido queremos tudo de Deus, mas não queremos que Deus peça nada de nós. E muitas das vezes Ele pede a renúncia, muitas das vezes Ele diz, minha filha, vai por esse caminho, porque esse que tu está seguindo não é o caminho perfeito. Meu filho, vai por esse caminho, porque aquele caminho não é o caminho que vai mudar a tua vida. E nós temos que entender o movimento de Deus, nós temos que entender como Ele age. Sabe por que Abraão se tornou pai da fé e vencedor nas suas lutas? Porque Abraão, ele nunca duvidou da grandeza desse Deus e o que Ele poderia fazer na sua vida. Muitos pais, muitas mães têm perdido a batalha contra os demônios que luta atentando contra a sua família, que tem atentado contra a sua casa, porque esse pai e essa mãe perdeu a fé e duvidou do poder de Deus. Aí os demônios entram, rouba, destrói e aniquila famílias inteiras, pessoal. É a hora de nós entendermos que os vencedores que um dia tiveram que pagar preço e venceram pela fé, eles tiveram que ter confiança na palavra desse Deus acima de tudo. Eles não se intimidaram, eles não se cansaram, eles não duvidaram do poder desse Deus. Sabe por quê, igreja? Porque a fé deles permanecia no coração, mesmo nos momentos difíceis da vida. E muitas das vezes tendo que fazer aquilo que o coração não queria que fizesse. Veja o exemplo de Abraão, tendo que entregar o seu filho a ser sacrificado, porque ele sabia que Deus estava pedindo para ele, não porque ele queria sacrificar o seu filho. Você acha que Abraão, ele entregou o filho dele cheio de alegria no coração? Creio eu que a tristeza estava no coração de Abraão, mas Abraão, ele não se intimidou, porque
o coração dele estava sofrendo. Abraão, ele teve confiança no seu Deus, ele foi em frente, ele tomou posse das promessas de Deus, porque ele sabia que o Deus que tinha entregado para ele um filho, podia entregar muitos filhos. Sabe por que muitas mães têm perdido a sua batalha contra os demônios que têm se levantado contra a tua casa, contra a tua família? Porque duvidam no momento que elas buscam uma semana, um mês, um ano, e Deus não faz o que elas querem. São pessoas de pequena fé, são pessoas que são tímidas, pessoas que se intimidam porque um dia a luta se levantou contra a sua casa e contra a sua família. Pessoas que se tornam tímidos e medrosos porque duvidaram do poder de Deus quando estava no meio do deserto. Duvidaram de que Jesus podia trazer a cura, duvidaram de que Jesus podia libertar, de que Jesus podia transformar a tua casa, a tua família. Pessoas que duvidaram do poder de Deus, mesmo sabendo que Ele era com ela, com ele, porque a pessoa está cheia de saúde. E mesmo assim, estão duvidando porque faltou simplesmente um detalhe, aquilo que eles queriam. E aquilo que você quer, Deus só vai fazer no tempo dele. Se você tem um grande projeto diante desse Deus, Ele vai fazer, mas é no tempo dele. Ele vai cumprir as promessas, mas é no tempo dele. Não é no meu tempo, não é no teu tempo. Não é porque nós queremos agora ou exigimos dele. Não, Deus, Ele age conforme o seu querer, e ninguém vai mudar o plano de Deus. Por isso eu digo para vocês que estão aqui, aprenda que para vocês vencer os últimos dias de 2023 e se preparar para os primeiros dias, para o ano de 2024, vocês têm que estar mantendo essa fé, mantendo essa perseverança, mantendo essa confiança nesse Deus, não duvidando, não tendo medo, tendo somente a certeza que aquilo que você não recebeu ou não vai receber este ano, você vai estar preparado para o ano que vem. Amém, pessoal? Você vai estar se preparando para um novo ano, para uma nova história, porque a tua fé não se intimidou porque algo que você queria não aconteceu na tua vida. Meu Deus, é mais um ano. É mais um ano que eu vou me preparar para poder ver a glória de Deus. É um ano que eu quero estar preparado para receber desse Deus as maravilhas dele em minha vida. Por isso, pessoal, nós vamos estar nos preparando para este final de ano, para esta virada de 2023 para 2024, consciente de que nós vamos buscar, vamos de encontro às promessas de Deus para a nossa vida, não importa quantos anos passe, porque Abraão, para ele ter as promessas nas mãos, ele foi de encontro o que Deus tinha prometido, sem duvidar, sem ter medo, sem se intimidar, porque tinha que passar pelo meio do deserto. São muitas as pessoas que não vão alcançar os seus objetivos diante desse Deus, não é porque Deus não faça, não é porque Deus não tenha poder para realizar milagres, não, é porque as pessoas no meio do deserto, elas duvidam, elas se cansam, elas se amedrontam, elas perdem a fé. Se elas tinham a fé de Abraão, elas agora estão duvidando, elas agora têm medo. Sabe por quê? Porque elas querem a resposta não no tempo de Deus, mas no tempo delas. Pastor, eu quero que Deus venha realizar um milagre na minha vida nesta manhã. Creia que Ele pode fazer esse milagre que você busca, mas se Ele não quiser fazer, não questione o tempo dEle e o plano dEle para a sua vida. Entenda que você pode alcançar o
teu objetivo, independente do tempo que Deus queira realizar esse projeto em tua vida. Tu está entendendo, pessoal, por quê? Que muitas das vezes as pessoas não alcançam o sucesso na vida? Não é porque Deus não faça, não é porque Deus não tem poder para operar milagres, não é porque esse Deus não pode fazer maravilhas na vida daqueles que creem. Não, pessoal, é porque as pessoas, quando elas passam pelo deserto da vida, quando elas enfrentam uma luta, qual é a tendência delas? Duvidarem, perderem a sua fé. São muitas mães, são muitos pais que abandonaram a sua fé simplesmente porque Deus não fez aquilo que eles queriam. São muitas famílias que estão completamente longe da presença de Deus. Sabe por quê, pessoal? Porque Deus não fez aquilo que eles queriam. Pessoas que estão longe da presença de Deus porque Deus não realizou aquilo que a pessoa desejava. Será que Deus agora vai virar o nosso servo? Nós somos obrigados a dizer para Ele: faz isso e faz aquilo, Ele vem correndo e fazer? Não, pessoal, Deus não tem obrigação, não. Deus não é obrigado a curar, nem libertar, nem fazer nada na nossa vida que nós queiramos no nosso tempo. Deus, Ele faz no tempo dEle. Muitos homens perderam a fé, muitas mulheres abandonaram a sua fé. Não é porque Deus não realize milagre, é porque as pessoas são ansiosas, é porque as pessoas vivem cheias de ansiedade e querem que Deus realize as coisas delas no tempo delas, querem que Deus faça milagre no tempo delas. E Deus não é obrigado a fazer nada que você quer, porque é o teu tempo. Deus não é obrigado a curar nem libertar ninguém, porque é o que a pessoa quer para a vida dela naquele momento. Porque Deus conhece de tudo o meu e o teu coração. Deus sabe do tamanho da minha fé e do tamanho da tua fé. Deus sabe o que você precisa e o que eu preciso, mas Ele quer ver o tamanho da minha coragem, da minha capacidade de andar com Ele. Se eu sou capaz de enfrentar o deserto, se eu sou capaz de enfrentar a luta da vida, para permanecer com Ele. Porque é muito fácil Deus entregar para a pessoa aquilo que a pessoa quer, mas na hora que Ele diz: olha, eu quero que você faça isso, a pessoa: isso eu não posso. Não é o que mais acontece? Sim ou não? Pessoas que chegam diante de Deus, faz pedidos aos olhos delas extraordinário, aí Deus vai, entrega na mão, e se Deus disser: olha, devolve o teu dízimo, devolver dízimo. Pessoas que, se Deus pedir delas uma oferta, elas vão murmurar. Pessoas que, se Deus disser: olha, eu te entreguei isso na mão e eu quero que você devolva a 10ª parte, elas vão murmurar, elas vão questionar o plano de Deus, elas vão começar a achar que agora o pastor é um pilantra, é um ladrão, que a igreja só quer vantagem. Tu está entendendo porque Deus não entrega as promessas que Ele tem para a vida de tantas pessoas? Sabe por quê, igreja? Porque muitas das vezes nós aprendemos a pedir, querer de Deus. Ele sabe que se Ele fizer o que nós queremos, naquele momento ele vai acabar nos destruindo. Por isso eu digo para vocês: vamos aprender o que é ter a fé de Abraão, o que é ser um herói na fé, uma pessoa que vai permanecer com Deus. Porque os grandes heróis da fé, eles confiaram e confessaram o poder do seu Deus no meio do deserto, no meio das lutas, no meio das tribulações. Eles não se intimidaram nos momentos que algo deu errado na sua vida. Do contrário, se levantavam mais pela fé, acreditavam mais no poder do seu Deus, tinha mais confiança na palavra de Deus, porque a fé é a certeza de coisas que se espera, é a convicção daquilo que nós não vemos. Você quer alcançar grandes objetivos na tua vida? Mantenha a tua fé e a tua perseverança, crendo que a tua vitória ela vai chegar em nome de Jesus. Você quer ver a resposta de Deus chegar na tua vida? Você quer alcançar as maravilhas de Deus na tua vida? Você quer ver a cura chegar? Você quer ver o milagre chegar? Você vai ter que acreditar que através desse mel, esse Deus pode transformar a tua vida. Você vai ter que acreditar que no momento que você usar a tua fé, o poder de Deus vai descer sobre a tua vida e vai tocar no teu corpo e transformar a tua história. E isto não pode haver sombra de dúvida, não pode ter medo, não pode ter insegurança. Você tem que acreditar tão somente se você deseja um dia, mais cedo ou mais tarde, ver a glória desse Deus na sua vida.